Amém, irmãos? Eu saúdo a amada igreja na santa paz do Senhor Jesus. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos que está em 1 Crônicas, capítulo de número 22, versículo de número 5. Porque dizia Davi. Quem que dizia, irmãos? Davi. E nós sabemos que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Davi era um amado do Senhor. Davi é um exemplo para mim e para a sua vida de como nós devemos proceder para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor. Porque dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor se há de fazer magnífica em excelência, para nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe prepararei materiais. Assim preparou Davi materiais em abundância antes da sua morte. Irmãos, quando a gente olha para a casa do Senhor, eu vou estabelecer aqui 3 lugares para nós. Primeiro, a gente tem o templo aqui que a gente congrega. Segundo, nós temos o nosso lar, que deve ser uma casa de quem? Do Senhor. E terceiro, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é casa do Senhor. E quando nós somos homens e mulheres segundo o coração de Deus, Deus não quer qualquer coisa. A palavra dele é clara em dizer que Davi edificou uma casa para o Senhor. E aí ele colocou magnífica em excelência, ou seja, não era apenas excelente, era magnífica, excedia, irmãos. Só que para a gente edificar uma casa dessa natureza, a parte B do versículo que a gente colocou ali, a gente leu, ele fala: lhe preparareis o quê? Materiais, ou seja, teve um preço para pagar. Ele teve que buscar muita coisa. Salomão, ele construiu a casa, mas quem pagou o preço foi o quê? Foi Davi. Irmãos, se vocês pegarem para ler o capítulo 22, você vai ver Davi providenciando madeira. Onde a gente busca madeira? Tá, se eu não vou para o monte buscar madeira, estou longe de edificar uma casa que é magnífica em excelência. A Bíblia manda eu e você comprarmos ouro provado no fogo. E aqui eu não estou falando de dinheiro, irmãos. Estou falando de tesouros que a gente precisa cavar para poder extrair. Estou falando de tesouros que a gente precisa garimpar lá nas águas para poder ter acesso. Quando você lê o texto, fala que Davi tinha que lavrar pedras. Ou seja, o altar que ele edificou não era um altar de tijolo e de betume, era um altar de pedra, era um altar do quê? De cal, irmãos. Então quem é um homem, quem é uma mulher que é segundo o coração de Deus, quando ele se propõe a fazer algo para o Senhor, ele não faz fraudulosamente, ele não faz relaxadamente, ele faz magnífica em excelência. Ele estabelece uma régua, irmãos. É Deus quem determina o padrão que quer de mim, de você. E quando Salomão edifica esse templo, a hora que eles realizam o sacrifício e levanta a boca, irmãos, para orar ao Senhor, não dá nem tempo, o fogo desce dos céus. Tem um trecho na Bíblia que diz que Deus montou na asa, irmãos, de um querubim e desceu na asa dentro do templo do Senhor. Mas como é que a gente vai edificar uma obra magnífica em excelência? A gente nem tempo para Deus, a gente o quê? A gente tem. Irmãos, quando a gente lê esse texto de 1 Crônicas capítulo 22, fica claro, Davi não deu resto. Ele não deu resto para Deus. Ele deu muita coisa para Deus. Só que tem
2 adjetivos que ele coloca aqui para Salomão, que ele faz menção de Salomão, que isso nos faz não pagarmos o preço que tem que pagar. Ele diz: Salomão, meu filho, ainda é moço, o quê? E tenro. Moço é menino, e menino é inconstante. Menino não cresceu na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Menino é levado pelos ventos de doutrinas. E quando ele diz tenro, essa palavra tenro quer dizer mole. Em outras palavras, não é um homem firme, é mole. Quantas vezes, irmãos, nós somos mole para fazer a obra de quem? Mole. Você sabe quando a gente tiver esses adjetivos na nossa vida? Ser menino e ser mole. Nós vamos fazer uma obra, quando no meio do versículo ele diz, olha lá, ó, magnífica excelência para nome e glória de Deus em todas as terras. Em todas as terras quer dizer, tem algo diferente nesse moço, tem algo diferente nessa mulher, tem algo diferente dentro daquela igreja, tem algo diferente dentro daquela casa, tem algo diferente, irmãos. Diferente. Então está na hora da gente deixar as coisas de menino. Paulo disse isso quando eu era menino, falava como menino, discorria como menino, mas logo, ou seja, depressa deixei as coisas de menino e me tornei o quê? Homem. Homem, irmãos, cresceu na graça e no conhecimento. Homem paga o preço. Aqui eu falo homem indiferente de gênero. Homem não é tenro, mas é firme, constante, sempre abundante, para fazer uma obra em que Deus é o quê? Glorificado. Não é vão que Salomão recebeu essa diretriz do teu pai Davi antes de descer a sepultura. 1 Reis, capítulo de número 2, versículo de número 1 e 2 diz assim: e aproximando-se os dias da morte de Davi, ou seja, Davi estava prestes a voltar ao pó da terra, era tempo de Deus recolher Davi dessa terra de viventes, e deu ele ordem a Salomão seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Porque o caminho de toda a terra, tem alguém que não vai voltar para o pó da terra, irmãos? Se Jesus não voltar para arrebatar a tua igreja, pode ter certeza, é o caminho de toda a terra, e nós somos feitos do pó da terra. É um caminho que é certo. E quando a gente ir para o caminho de toda a terra, você sabe o que Deus vai olhar para mim e para você, com as obras que a gente vai levar? A obra que ele fez é magnífica em excelência? Ou o que ele vai ver em nós são obras relaxadas, fraudulentas? A segunda coisa que ele vai ver foi tudo para a glória de quem? De Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de quem? De Deus. Ou foi para a glória de quem? Do homem. Que tem muita gente que faz obras magníficas em excelência, mas não é para a glória do Senhor, não, é para a sua própria glória. Essa Deus não recebe. Aí olha o que ele disse para Salomão: eu vou pelo caminho de toda a terra. Olha lá, esforça-te. Irmão, se tem uma coisa que Deus falou ontem para nós, que era necessário ter esforço para poder trilhar um caminho aplanado, um caminho, irmãos, aonde são os caminhos de justiça, são veredas retas de justiça. E aí ele continua dizendo: esforça-te, pois, e ser o quê? Homem. Ei, Salomão, acabou o tempo de menino, e acabou o tempo teu. Eu quero homens fazendo a minha obra, não quero meninos tenros, eu quero homens. Porque quando homens, segundo os olhos do Senhor, põem a mão para fazer a obra, faz uma obra magnífica em excelência, uma obra que é para a glória de quem? De Deus em toda a terra, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra é essa: examina-se o homem o quê? A si mesmo. Que tipo de obra tenho feito?
Se eu for um homem segundo o coração de Deus, eu vou estar me esforçando, esforça-te para fazer uma obra como Deus propôs no coração de quem? De Davi. Se eu não sou um homem segundo o coração de Deus, porque tem muita gente que faz o exame e faz errado, não tem esse esforço na minha vida, e eu tenho que me converter, eu tenho que mudar para poder fazer essa obra que vem agradar o coração de Deus. Assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome do nosso Senhor Jesus.